evento foi muito legal, eu estou muito feliz, a escola está muito feliz, a Maria Rita está muito feliz, meu bolso também vai ficar feliz, né? Vou ficar feliz, não vou perder emprego, nada disso. Esse mico que eu pago. Não, mas é sério, os programas de auditório, quem vai é assim mesmo. É marcado. Quando sobe, bate palma. É verdade. Vamos experimentar. Ó. Ah, muito bem, viu? Quando desce, é... Mas sem brincadeira, gente. A gente já está chegando na hora de começar. Queria agradecer muito o comparecimento de vocês em massa, as inscrições lotou direto. Para nós é uma alegria que discutir assuntos dessa importância mobilize tanta gente bacana, tanta gente jovem, que a gente pretende colocar em harmonia para discutir ética e responsabilidade social. Já anotei aqui os pedidos de vocês e me cobrem. Vamos tentar trazer essas pessoas legais que vocês gostam, que tem coisas boas para falar. Enfim, que eu acho que é importante trazer esses modelos para a gente discutir, conhecer. Foi muito bom conhecer o Vitor, não foi? Não foi legal? Ele não é um cara bacana, né? E completamente diferente daquela ideia de herói que a mídia quer construir dele, né? A Nádia, lembrando, por favor, coloquem os seus telefones no Vibracol. Tá? Se porventura tiver alunos do professor Eleandro aqui, do curso de moda mesmo, não? Do curso de engenharia, vocês, por favor, esperem para assinar aqui com ele no final, tá bom? Então vamos dar início ao terceiro dia, né, do quarto seminário de Ética e Responsabilidade Social em Comunicação, discutindo o assunto da maior importância, que é a questão da sustentabilidade. Está muito em moda, aliás, toda essa discussão de ética e responsabilidade social estão super na moda, só que as empresas precisam de gente que saiba exatamente o que é e que trabalhe com valores em consenso, harmônicos a essa temática. Não é algo que possa ser feito para inglês ver, né? É para ser feito de verdade, porque senão o planeta não vai resistir. Passou a ser um diferencial competitivo para as organizações, no sentido de que elas dizem que fazem responsabilidade social, e quando a gente vai ver, não é bem assim. Não adianta você ter um teto verde na sua empresa se você não paga o seu funcionário em dia. Não adianta você ter um projeto que atenda alguma comunidade próxima se você deixa a água aberta e não incentiva os seus funcionários também a cuidar. Então, não é algo que dê para fazer de forma desarticulada. E a gente está falando isso, que é para o futuro dos filhos, dos netos de vocês, né? Porque eu não tenho filhos, não pretendo, até porque olha a quantidade de filhos que eu tenho. Cada semestre são uns 500. Né? Filhos como a Renata, que já tem filho, já sou até avó, que nem o Alberto, e que nem outros tantos, né? Essa opção foi a que eu fiz. Então, gente, diferente dos outros convidados que eram de fora, né? Trazer o professor Eleandro também é dizer, tem gente bacana aqui dentro da universidade, pensando essa questão da sustentabilidade. Apesar dessa cara de menino que ele tem, né? Ele tem um currículo super bacana, ele começou a chorar. Não chora, calma, fica calmo. Ele só tem cara de menino, mas é um cara bacana, que está antenado, está pensando sobre sustentabilidade. A formação dele é de engenharia, diferente dos outros que vieram aqui, né? Que estavam mais ligados à área humana e tal, e de comunicação. Então, eu acho super importante que a gente também receba, da mesma maneira, a prata da casa. Porque não adianta também, a gente traz pessoas, e aqui não tem gente legal. Aqui tem muita gente legal. Muita gente bacana pensando isso. Beleza? Então, com vocês, professor Eleandro Batista Pinho. Calma. Eu estou nervosa. Vai lá, gente, é isso. Fica contigo. Fica à vontade.
Bom, ela falou que eu tenho um cara de novinho, mas eu sou novinho mesmo. Senão o pessoal acha que eu sou mais velho, né, Ana? O problema é falar depois da Ana, que ela é uma comunicadora muito boa, né? Bom, eu sou professor da Unigran Rio há pouquinho tempo, fui contratado para dar aula assim, né? Fui contratado para dar aula na escola de design, né, no curso de design de moda e também na engenharia. Na engenharia química, engenharia de petróleo e gás e no design de moda. Eu sou engenheiro industrial, fiz uma com ênfase em texto e depois eu fiz mestrado em engenharia de materiais. Como é que surgiu em mim essa ideia de trabalhar com materiais alternativos, desenvolvimento sustentável e produtos amigos do meio ambiente? Quando eu ainda estava na faculdade, isso não faz muito tempo, lá mesmo eu já tinha pensado em fazer alguma coisa com diferencial e tudo mais, e aí começou a surgir oportunidades. E aí eu fui para Blumenau, Santa Catarina, e lá discutindo lá com uma empresa lá que fazia parte do ENAT, lá da universidade onde eu estudava, descobri que eles tinham um problema muito sério lá com resíduo sólido. E nesse meio tempo, quem estava enganjado também nesse projeto era o Instituto E, a Oscar. Aí eu conheci a senhora Nina Braga, que ela é diretora do Instituto, e comecei a fazer parte do Instituto E da Oscar nesse desenvolvimento. E aí qual era o desafio? Era a gente pegar resíduos sólidos. O que é resíduo sólido? Resto da produção da RACO. RACO é uma empresa que fica em Blumenau, às margens do rio Itajaí. E aí pegar esse resíduo sólido e transformar em alguma coisa. Para transformar em alguma coisa para a Oscar, teria que ser tecido, ou tag, ou cordões, né? Tecido para tênis, enfim. E foi exatamente isso que a gente fez, né? De Santa Catarina a gente coletou os resíduos, aí depois eu fui para uma empresa no norte de Minas, que é a Cedro Cachoeira, que fica do lado do Rio São Francisco, e a gente triturou aquilo ali, transformou aquilo ali em fio novamente, transformou em tecido e fizemos vários tipos de peça, de roupa, que isso foi em 2008, né? Mas na verdade eu estou contando um projeto que aconteceu já depois da faculdade, né? Eu comecei falando da faculdade, mas já estou depois da faculdade. Bom, enfim. E o que nós fizemos lá? Pegamos esse resíduo sólido e transformamos dentro da própria RACO, fizemos uma indústria de coleta seletiva. Qual era o desafio dentro da indústria? Separar o material. Esse foi o desafio inicial. E, embora é uma empresa de Santa Catarina, que fica em Blumenau, na Grande Blumenau ali, Joinville, Blumenau, Jaraguá do Sul, o problema é educar o povo, educar as pessoas, educar os colaboradores da empresa. Esse, eu acho que talvez foi o maior desafio de todos. E o que foi feito com isso? A gente fez palestras, né? Foram pessoas da área de RH, panfleto, enfim, isso demorou um tempão até conseguir educar todo mundo que não podia jogar. Inclusive eu conversei com umas galegas lá, que o pessoal fala, né? E aí, uma delas já tinha quase uns 40 anos. Ela virou para mim e falou assim: eu não deixo ficar retalho grande não, porque senão o gerente zanga, ele briga. Então o que ela fazia? Ela ia lá e cortava o retalho achando que estava ajudando, né? Então, quer dizer, foi muito difícil se educar. A partir do momento que a gente conseguiu fazer a coleta seletiva, a gente... isso foi em 7 tipos de produto, tá? 7 polímeros diferentes. A gente foi e começou a trabalhar. Aí a gente foi desenvolver um monte de coisa, isso com o pessoal de design, e depois nós entramos para a área também de design de interior, design de moda, enfim. Só que eu fiquei com a parte da engenharia, a parte de transformar o produto, de beneficiar o material reciclado e transformar em algum produto. Esse foi o grande desafio. Então, isso nós obtivemos sucesso. No Fashion Rio de 2009, a gente já tinha alguma coisa para apresentar.
lá do Instituto, e no Fashion Week de 2010 isso rendeu uma série de coisas, né? Eu fui parar na televisão, eu fui parar no jornal, e o Instituto também, a Oscar também, e tudo mais. Então, isso aí deu uma projeção, e aí eu comecei a caminhar em relação a essas ideias, trabalhar com desenvolvimento sustentável, descobrir o que é possível fazer dentro de cada empresa. Isso aconteceu numa indústria têxtil e química, mas eu vou mostrar, inclusive, ali, que hoje em dia é muito comum isso acontecer em diversos tipos de empresas, diversos tipos de indústria. Agora, o que tem que ter em vocês? Eu estou vendo aqui que está bem heterogêneo, né? Tem gente nova, tem gente balzaquiana, já tem gente mais velha. Na verdade, eu, como nasci na década de 70, quando eu estudava ainda na minha época, chamava alfabetização, primeira série, não é isso? Segunda série, agora mudou tudo, né? Agora é ensino fundamental, quarto ano, quinto ano, por aí vai. Naquela época, nossa, a gente não ouvia falar em meio ambiente, a gente não ouvia falar em desenvolvimento sustentável, a gente não ouvia falar em nada disso. E acredito que muitos de vocês aqui também não estudou isso na escola, no ensino fundamental. Isso é uma parte importantíssima, que hoje já está mudando. Hoje já está mudando. Essa lacuna que ficou de uns 20 anos para trás, está começando a ser preenchida agora. Então, quer dizer, na verdade, a gente tem que educar as crianças para que elas mesmas tomem conta do planeta. Esse tempo todo, aqui no Brasil, nós ficamos simplesmente parados em relação a ecoprocessos, a processos limpos, a indústria limpa, né? Especialmente aqui no Rio de Janeiro, não é verdade? Porque os órgãos de leis nacionais e estaduais, quer dizer, da federação como um todo, aqui no Rio eles usam outros meios para tomar conta, né? Que vocês sabem muito bem qual que é. E então isso foi ficando para trás, foi ficando para trás. Então, quer dizer, a natureza sofreu aqui no Brasil por mais de 100 anos, só retirando matéria-prima, insumo e suprimentos da natureza sem repor, sem ajudar a natureza, né? Então, acho que a gente tem que dar um basta nisso e começar, né? Quando você estiver no mercado de trabalho, acho que a maioria aqui já trabalhando, mas agora com uma nova visão, porque a academia ela não ensina só, ela não vai trabalhar só a formação técnica e de cada área de vocês, ela vai trabalhar também o indivíduo, né? Essa passagem pela universidade é muito importante para todo mundo. Então, quer dizer, a gente está tendo essa oportunidade de bater esse papo aqui, de conversar sobre esse assunto, e eu espero que vocês saiam daqui e comecem a pulverizar isso lá fora. E começa a levar esse assunto para fora. Bom, teve um indivíduo lá que ficou falando lá e tal, até que ele falou umas coisas interessantes. Será que é fácil fazer isso? Não sei. Vamos ver? Para lá ou para cá? Bom, falar sobre desenvolvimento sustentável é, de certa forma, tentar minimizar o impacto que os resíduos sólidos, que os materiais que vão ser descartados, vão fazer na natureza, né? E o que a gente pode fazer para tentar minimizar isso? Eu vou falar mais à frente dos conceitos 4R, tá? Aliás, 4Rs, né? Os conceitos 4Rs, que é uma síntese do que é o desenvolvimento sustentável. Repito, toda empresa, seja ela qual for, pode trabalhar o desenvolvimento sustentável, pode fazer processos limpos, pode ajudar o meio ambiente de alguma forma, tá? Porque uma coisa é ajudar o meio ambiente com alternativas novas, inovadoras. Outra coisa é tentar fazer marketing dizendo assim, eu não poluo a natureza, eu entrego
o meu efluente nos rios limpo. Isso é obrigação. Isso não é... Tu não está ajudando a indústria, não está ajudando o meio ambiente fazendo isso. Isso é mais que obrigação. Só que tem muitas empresas que usam isso aí como marketing, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tanto na indústria têxtil, quanto na indústria química, porque hoje é bonito botar aquele selinho verde, né? Bota o selinho verde, na verdade não está fazendo nada, só está colocando aquele selinho verde para dizer que está na moda, desenvolvimento sustentável. Você já deve ter ouvido falar nas 2 palestras para trás da Rio+20, né? Não sei se vocês leram o jornal O Globo de ontem, mas o Globo de ontem, porque terça-feira saiu uma coluna sobre meio ambiente, né? O jornal O Globo de ontem estava falando que até agora eles ainda não sabem qual vai ser o tema principal da Rio+20. E aí? Né? Que caminho que a gente está seguindo, que até agora vão ter mais de 20 chefes de estados, a maioria deles China e da África. Asiático, né? China, Hong Kong, alguns países da África, até agora os Estados Unidos, o Japão, entre outros, ainda não se pronunciou veementemente falando do Rio+20, dizendo o que eles vão vir fazer aqui. Então, a grande verdade de tudo isso aí é que os empresários têm muito medo de olhar para a natureza porque eles acham que vão causar um rombo lá atrás no financeiro deles. Mas é exatamente ao contrário. É exatamente ao contrário. E o Brasil, cada vez mais, fica mais longe, né, dos países de primeiro mundo com esses pensamentos. Né? Uma vez eu tive a oportunidade de viajar para fora do Brasil e lá na Suíça, numa empresa lá, o que eles fizeram? O rio que corta a cidade, a água cristalina. Vocês não têm noção. Esse rio, o rio caminhava nesse sentido, né? A água ia nesse sentido. A empresa pegava o seu afluente aqui e despejava o seu efluente aqui. Aqui no Brasil é exatamente ao contrário. Ela joga o efluente aqui e capta o seu afluente aqui. Então, isso eu já vi várias vezes, aqui no Rio, em Minas, né? No Nordeste não, porque no Nordeste não tem rio, né? De grande porte, né? E em Santa Catarina, no Paraná. Então, quer dizer, a gente poderia pegar os nossos políticos, não entrando no campo minado da política, mas esse ano já tem eleição, e ver o que cada um deles fez para tentar salvar o planeta, para tentar ajudar as empresas, de certo modo, a ser sustentável, a salvar o planeta, tá? Não estou fazendo apologia a partido nenhum, até porque eu não tenho nenhum partido político. Mas eu acho que é um momento bom para a gente refletir em relação ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Bom, é uma passada rápida aqui, mas não tão rápida, né? O brasileiro hoje ele gera 1 quilo de lixo por dia. Cada um de nós, a gente está aqui em 200 pessoas, talvez, não sei. 100 pessoas? Estou com um cálculo bom, né? 100 pessoas. Então, quer dizer, 100 quilos aqui nós já descartamos hoje, né? Até o jogo do Flamengo hoje, mais tarde, já estou vendo um ali com a camisa do Flamengo, a gente vai descartar mais ou menos uma média de 1 quilo por dia de resíduo sólido. Para onde vão esses resíduos? O que vai ser feito com esses resíduos? Né? Quer dizer, estou tirando da natureza matéria-prima, seja ela do petróleo ou não, ou materiais de origem natural ou vegetal, e vou descartar no meio da rua, vou atirar pela rua. Né? Certa vez eu estava lá no Nordeste, no Ceará, que é um estado muito bacana, lindo por sinal, e aí eu fui num evento numa praia lá chamada Lagoinha. Era uma corrida de jangada. Foi muito legal, eu nunca tinha visto aquilo e tal. Quando eu cheguei na praia, eu cheguei bem cedo, a praia estava limpa, e a praia tem uma cachoeira que fica aqui a uns 50 metros da água do mar. Muito legal.
Quando deu meio-dia, 1h da tarde, 2h da tarde, não tinha lugar para tu andar na praia, de tanta latinha e sujeira que tinha no chão. Então, quer dizer, falta o quê? Falta educação para a população. Vamos falar um pouquinho de desenvolvimento sustentável, de certa forma, falar sobre educação, sobre reeducar o povo, né? Então, a gente tem que, de alguma forma, levar isso aí. Vocês que vão levar isso para fora da universidade. Vocês vão conversar com os filhos de vocês, com os amigos, na empresa. Tá certo? Passou aqui sem eu perceber. Bom, a grande maioria das prefeituras brasileiras opera em verdadeiros e vergonhosos lixões a céu aberto. Isso é a grande verdade. Isso é a grande verdade, né? Há pouco tempo atrás teve uma licitação aqui no Rio de Janeiro para saber aonde que ia fazer o lixão. Que não sei se vocês sabem, antigamente eram na Ilha das Cagarras, que é uma ilha que fica a uns 400 metros, mais ou menos, do litoral, né? E aí, 2 lugares que estavam concorrendo. Um já tinha sido alternativo, que foi aqui em Gramacho, que, se não me engano, é aqui perto, né? De Duque de Caxias. E outro lugar, um era em Seropédica, e o outro era aonde tem Santa Cruz, onde tem uma base aérea lá. Aí disseram que não podia ser perto dessa base aérea por causa dos que iam atrair aves, né? E aí tiraram de lá e colocaram em Seropédica. Conclusão, em Seropédica fica hoje o maior lençol aquífero do estado do Rio. Se esse aterro sanitário não for bem feito, o que vai acontecer? Não sei se vocês sabem, mas o aterro sanitário libera um produto de reação que chama de chorume. Se esse chorume entrar no lençol freático, o que vai acontecer com a água? Que provavelmente um dia a gente vai beber, né? E as grandes cidades não têm espaço para os aterros sanitários. Não tem. Se a gente olhar o Rio de Janeiro hoje, por exemplo, quem conhece Belo Horizonte aqui? Belo Horizonte, o que era o final da cidade, hoje é o centro da cidade. Recife é a mesma coisa. Então, quer dizer, a gente não tem mais espaço para construir aterro sanitário. É algo que deva se pensar, com urgência, por sinal. E o que fazer com esses resíduos industriais? Eu falei dos resíduos sólidos, eu também tenho os resíduos industriais. Bom, falando um pouquinho do plástico, né? Por que a gente hoje chama a latinha de um bem de consumo? A latinha tem como matéria-prima a bauxita, né? E ela tem abundância na natureza, especialmente no Brasil. Mas reciclar a latinha hoje no Brasil é muito bom, tanto para quem está reciclando, né? Para quem está fazendo a coleta seletiva, quanto para as empresas, né? Porque as empresas que estão reciclando, elas vão gastar 30% só de energia do que se estivesse fazendo uma latinha inteira. E os catadores também, quem trabalha na cooperativa, também ganha. Hoje, 1 quilo de latinha pode custar até R$7. Em contrapartida, os plásticos não custa nem R$1. Por isso que ninguém vê aí o pessoal catando plástico na rua. Não é verdade? Mas catando latinha vê. Porque tem R$7. Mas mesmo assim, está avançando a indústria de reciclagem do plástico. Mesmo assim, está avançando a indústria de reciclagem do plástico. Bom, olhando aqui rapidamente, dispersou um pouquinho, né? Vou continuar. Beleza? Olhando aqui rapidamente, a gente pode ver que o que era o Brasil em 1994, em 2008, que tá isso é da ABPET, tá? Em 2008 a gente já está com uma produção de reciclado bem alta, comparado com 94, né? Por quê? A passos de tartaruga, mas a gente está chegando. Algumas empresas, por exemplo, hoje, já conseguem enxergar que se ela começar a reciclar o material, o descarte urbano, por exemplo, ela pode trabalhar o marketing dela, ela pode ajudar o meio ambiente e gastar menos energia, que é o fator mais importante. Não é à toa que de 94 para 2008 a gente teve um aumento significativo. Essas duas fotos, se vocês observarem, na verdade é o mesmo lugar, tá? Mesmo lugar.
Mas a foto de baixo ali, lá no fundo, é São Paulo. Isso é muito ruim, porque quando o aterro sanitário está muito próximo de moradia, ele acaba atraindo, né, catadores de lixo, né, animais, aves, e, de certa forma, o que vai acontecer naquele solo, naquela região? Vai ficar infestado de micro-organismos, de bactérias, né? E aí crianças podem brincar por ali e levar esses micro-organismos, essas bactérias para dentro de casa. Então, quer dizer, além de todo o problema sócio, econômico e cultural, tem um problema também de um problema patológico, né, que pode ser levado para os indivíduos, né, dentro das casas. Bom, essa é a produção de resíduo sólido no Brasil, tá? Esse dado é um dado bem recente. E se a gente puder observar ali, ó, a gente pode ver que Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo são os campeões, né, em descarte. Por que será? Exatamente o que vocês estão pensando. Por quê? Porque essas 3 cidades são as cidades com o maior poder aquisitivo. Consequentemente, cidades que mais descarta resíduo sólido. Tá? Bom, eu vou falar agora do conceito 4Rs. Vocês sabem o que são o conceito 4Rs? Já ouviu falar? Já, né? Algumas pessoas já, outros não. Eu vou colocar o conceito, vou escrever conceito 4R e eu vou colocar algumas imagens, tá? Olhando para essa imagem aqui, que perdeu um pouco de cor, né? Tá com metameria, perdeu cor. O que vocês acham que pode ter acontecido ali de desenvolvimento sustentável, subindo essa parede aí? Aqui na frente já falaram já. Tijolo foi feito com material de reaproveitamento, tá? E, inclusive, a própria massa também, nesse caso aí também. Tem uma tecnologia, que inclusive é italiana, que ela tritura, ela moe, tá? Resto de edifícios, de ponte ou de qualquer coisa que seja de uma cidade, e faz com que isso aí vá para a indústria de tijolos, de cimento, e volte novamente a ser matéria-prima. Tá? Isso é um dos conceitos. Tá? Depois eu vou falar no final os 4 conceitos. Olha lá, aquilo ali é pneu, tá? De longe está parecendo ser pneu? Tá, né? O pneu é um termo rígido. Eu não consigo reciclar o pneu. Por quê? Porque tem uma ligação que a gente chama na engenharia de ligação à cura, né? Que para eu conseguir quebrar essa ligação, tem que gastar uma energia muito grande. Então, o molho, o arroz, a farofa vai ficar mais caro que o churrasco. Então não compensa, né? Não compensa e é muita energia que se gasta. Então hoje, uma coisa que se faz com os pneus é transformar ele em combustível, queima. Tá? Em compensação, gera um resíduo sólido na incineração que não é bem-vindo. Certo? E se não tiver um sistema de calefação muito perfeito, esses gases vão para o ar, vão para a atmosfera, causa problema, especialmente do efeito estufa. Então, o que se está fazendo muito hoje em dia com pneu? Manta asfáltica. Triturando esse pneu e colocando embaixo do asfalto. Tá? Isso está tendo uma resistência no asfalto muito grande, porque ele funciona como um amortecedor entre o piso sedimentar e a manta asfáltica. Tá? Aquele ali também era um conceito, tá? Vocês estão guardando na cabeça, né? Já passou o pedreiro, aí passou o pneu, agora está passando. Engraçado que a metameria continua, né? Porque era vermelho ali Mas, enfim, vocês conseguem ver que aquilo ali é uma bombona de gasolina?
Tá difícil, né? Bom, então faz o seguinte, finge que vocês estão vendo, mas eu vou falar que é uma bombona de gasolina que foi feito o quê? Um designer holandês, ele fez essa bombona de gasolina para funcionar como se fosse caixa de som. Tá? Isso também é uma das coisas do conceito. Tá? Eu achei que ficou muito legal. Mas, e é vermelho, acredite se quiser, isso é vermelho, tá? Bom, isso é outra parte do conceito. Se vocês observarem ali, essas bijuterias, né, foram feitas com aquela parte de cima da latinha, onde abre a latinha. Tá? É uma outra parte também do conceito. Essa moça aí, ela é uma inglesa, ela é casada com James Hunt, está falando lá, né? Eles fizeram toda a casa deles com materiais restaurados e materiais reaproveitados. Tá? Essa está um pouquinho melhor do que a outra, né? Todo o material que foi feito, tanto na parte lá de trás da coifa, da cozinha dela, os bancos, a mesa, tudo foi feito com material restaurado. Tá? É uma outra parte do conceito também. Bom, esse trabalho aí foi um trabalho que eu fiz. Né? Isso aí, é bom deixar isso bem claro, porque hoje em dia a camisa da seleção brasileira é de garrafa PET. Mas esse trabalho aí eu fiz, isso foi em 2007. Tá? E a camisa da seleção brasileira, quando foi ser de garrafa PET, foi em 2010. Na verdade, foi o seguinte, foi uma APL de Nova Friburgo. Todo mundo sabe que é APL, né? Muito bem, ela já respondeu. Arranjo produtivo local. É atividade de maior rentabilidade financeira da cidade, de uma cidade, de um lugar, etc. Então, Nova Friburgo tem hoje 3.000 confecções de lingerie, isso cadastrada, fora as que não paga a carga tributária para o governo. Então, chega quase a uns 5.000. E lá tem um grande problema, resíduo sólido. Resto das confecções. Tanto é que, não sei se vocês já foram a Friburgo aqui, indo a Friburgo, em alguns bairros, a gente vê retalho de calcinha pelo chão. Né? É verdade. Não é porque nenhuma mulher foi violentada, não. Porque as costureiras saem das confecções e vão largando o resto de retalho pelas ruas. E aí, eu fazendo um trabalho junto com a UERJ, o que nós fizemos? Nós pegamos garrafa PET e resíduo sólido também dessas confecções e tivemos que separar. Na verdade, isso aí é um trabalho que ainda não está em escala industrial. Tá? Foi feito em escala industrial, mas ele ainda não existe efetivamente. Porque precisa separar o resíduo sólido das confecções. Em Friburgo é uma cidade de 200.000 habitantes, sendo que 120.000, mais ou menos, trabalha com indústria têxtil, indústria de moda, de lingerie. Então, educar 120.000 pessoas não é da noite para o dia. Né? O que foi feito? Foi pegado garrafa PET e resíduo sólido de resto de produção das confecções de poliéster. Tá? Porque PET e poliéster são fibras, são polímeros irmãs, que a gente chama. Né? A única diferença de uma para outra é a estrutura planar, mas elas são idênticas. Tá? A gente moeu isso aí, esse resíduo sólido, depois nós trituramos em formato de grânulos, tá? Levamos para a extrusão, transformamos em fios, tecemos e fizemos um produto 100% reciclado, tanto com garrafa PET quanto com resíduo sólido de produção. E nós fizemos essas lingerie aí, que vocês estão vendo aí. Fizemos essas lingeries com o tecido de garrafa PET. Tá certo? Todos os processos do poliéster convencional, a gente trabalhou aí. Então, isso é um tecido que pode ser trabalhado em escala industrial perfeitamente. Tá certo? Bom, esse All-Star aí segue a mesma linha. O tecido que foi feito esse All-Star é um tecido que tem PET, que é o politerefitalato de etileno, reciclado. Tá? Junto com a lona, junto com o algodão que foi feito esse tecido aí, esse tecido
do All Star. Bom, então, quais são os 4 conceitos? Reduzir, tá? Reaproveitar ou reutilizar, restaurar, que foi aquela louca lá que fez aquela casa lá com móveis velhos, né? E reciclar. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual a diferença de reaproveitar para reciclar? Reaproveitar é quando eu não pego o produto e volto como matéria-prima para a indústria novamente. Reciclar, eu pego esse produto, trituro esse produto e transformo num outro produto. A gente ouve muitas bobagens por aí de falar, isso foi reciclado. Isso não é reciclado. Reciclado é quando eu pego o produto, levo para a indústria novamente e transformo ele num outro produto, ou no mesmo produto. As garrafas hoje de PET, de água, de refrigerante, no Brasil, não podem ser recicladas. Então, quando a gente pega aquelas garrafas que a gente vê aquele triângulozinho, por exemplo, número 1 é o PET, número 2 é o polipropileno, número 3 é o polietileno, quando a gente vê aquilo ali, não significa que aquilo ali foi reciclado, não. Porque a Anvisa ainda não deixa reciclar garrafas PET. Significa que aquelas garrafas ali podem ser recicladas por uma outra coisa. Tá? Para bebida e alimentos, ainda no Brasil, não existe garrafa PET reciclada. Tá certo? Eu posso pegar essas garrafas e trabalhar para a indústria têxtil, para outros polímeros, outros plásticos, mas para a indústria alimentícia e de bebidas carbonatadas, ainda não é possível no Brasil. Bom, falei do conceito 4Rs, né? Antigamente era 3, agora são 4. E agora eu vou falar de alguns materiais orgânicos. O que é um material orgânico? Né? Quando a gente vai no supermercado comprar verdura ou legumes, etc., a gente vê uns tomates desse tamanho, né? Umas batatas desse tamanho, parece uma melancia, né? Aquilo ali, provavelmente, na agricultura, no plantio, foi usado de defensivos. E esses defensivos são ingeridos, de certa forma, pela planta, tá? E ele penetra no solo, ele entra na natureza. Não é à toa que eu não posso ficar plantando milho toda vez no mesmo lugar. Eu não posso ficar plantando algodão toda vez no mesmo lugar. Eu tenho que fazer um rodízio de plantação. Quando eu estou falando de elementos orgânicos, eu não posso usar nenhum tipo de defensivo. Eu não posso usar nenhum tipo de agrotóxico. É o caso aqui. Esse algodão é porque a Metameria insiste, né? Era para ter cor ali, mas não tem, né? A gente já planta esse algodão sem produto defensivo nenhum, sem agrotóxico nenhum. Então, o dono da colheita, o agricultor, ele dorme e acorda com medo de ataque de insetos. Gafanhotos, bicudo, por exemplo, que é um tipo de inseto que ele come uma lavoura de algodão da noite para o dia. Então, além de ter um produto 100% orgânico, a gente já conseguiu fazer... A gente não, a Embrapa, né? A Embrapa já conseguiu fazer o quê? Cor. Deixar esse algodão com cor. Por quê? A partir da colheita do algodão, eu não posso mais usar produto químico nenhum. Produto químico inorgânico nenhum. Porque senão eu já saio da linha de orgânico. Isso serve para todas as outras empresas. Correto? Esse algodão aqui é um algodão colorido e orgânico. Tá? Isso aí, hoje em dia, 80% da produção, que fica na região do Seridó, no Nordeste, região de Natal, João Pessoa, é comprado pela Oscar. É comprado pelo seu Oscar para fazer as camisas que são realmente 100% orgânicas. Tá? Então a gente vê muitas bobagens por aí, especialmente na indústria de roupa, né? Dizendo assim, esse produto aqui é sustentável. Né? Há pouco tempo atrás explodiu aqui no Brasil o bambu. Né? Aí depois foram descobrir que aquilo não tinha nada de bambu. Até porque surgiu tanta roupa de bambu que ia ter que a China inteira ia ser plantada de bambu. Né? E descobriram que aquilo ali nada mais era do que fibra artificial. Tá? Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado é a gente conhecer realmente a natureza das empresas e ver se o que elas estão vendendo para a gente é verdade. Porque a partir do momento que a gente se transforma num consumidor atento a essas coisas, a gente começa a ajudar
a roda é gigante. A gente começa a ajudar o empresário a fazer, o empresário a construir, e a gente vai comprando, e daqui a pouco vai ficando mais barato. Porque, há tempos atrás, pensando em desenvolvimento sustentável, pensando em material reciclado, reaproveitado, material alternativo, o que a gente pensava logo em mente? É mais caro. Né? É mais caro. Por exemplo, hoje em dia, comprar resma de papel, né? Folha, né? Para escrever, reciclado, já está bem mais barato do que há 5 anos atrás. E a chance é de ficar mais barato ainda. Professor, por que ainda fica aquele papel sujo ainda? Por quê? Porque se eu começar a querer limpar muito ele, gastar muito ótico com ele, alvejar muito aquele papel, começa a ficar caro demais. Aí ninguém compra. Porque quando eu estou pegando a celulose virgem da natureza, ela já é praticamente clarinha. Então, para eu alvejar e chegar na cor, no branquinho, que a gente vê, esse ótico que a gente vê aí, nos papéis, é mais fácil. Quando a gente pega papel reciclado, não, ele tem aquela cor de areia, é uma cor escura. Mas hoje em dia já está bem mais barato do que era 5 anos atrás. Bom, atrás aquilo ali é uma caneta. Vocês estão conseguindo ver que é uma caneta ali? Essa caneta também é 100% orgânica, tá? E ela foi feita com um polímero natural do milho. Hoje em dia eu já tenho o polímero natural do milho, já tenho do leite, já tenho da soja, tá? E todos esses produtos orgânicos a gente já consegue fazer com ações mecânicas bem sucedidas. Por exemplo, essa caneta aí, se eu deixar essa caneta na natureza, ela vai demorar de 10 a 12 anos para se decompor. E mesmo assim, ela não vai agredir o meio ambiente. Agora, se fosse uma caneta de polipropileno, por exemplo, demora 300 anos. Tá? É a mesma coisa se a gente estivesse deixando um embrulhinho de presente para o nosso bisneto pegar. Vou deixar um presentinho para daqui a 300 anos alguém vai pegar. Por quê? A natureza não consegue decompor elementos inorgânicos, mas elementos orgânicos sim. Então a gente já tem hoje plásticos de soja, plástico de milho, plástico de leite. Tá? Esse exemplo aqui foi de um aposentado, tá? De uma indústria, o nome dele é Arnoldo de Giuseppe, ele trabalhou no grupo LET, na Itália, tá? E depois ele saiu de lá e falou assim, vou montar uma empresa para mim de materiais orgânicos. E ele faturou, em 2010, R$840 mil, vendendo caneta orgânica. Tá? Fazia caneta para propaganda, caneta para as empresas distribuírem com apelo ambiental. Então, quer dizer, hoje em dia, todo mundo está se debruçando em relação a desenvolvimento sustentável e meio ambiente. Bom, vou deixar uma sugestão para vocês aqui e vai ter perguntas depois, né? Eu queria agradecer, pedir desculpa para vocês. E o que eu queria deixar para vocês aí? Montar um estudo para a criação de uma usina de reciclagem aqui na universidade. Tá? Com um sistema de coleta seletiva de resíduo sólido e beneficiar e tentar fazer algum tipo de beneficiamento aqui dentro. Tá? A gente pode usar a área de marketing, a área de jornalismo, as áreas de engenharia, as áreas de design, a escola de design de moda, a parte de arquitetura, né? E começar a tentar desenvolver junto à empresa Júnior, não sei se tem alguém aqui da empresa Júnior, coisas nesse sentido. Tá? Isso pode servir de pano de fundo para os projetos, o TCC de vocês, isso pode ajudar vocês na empresa onde vocês trabalham, num objetivo tanto da empresa, ou particular, ou profissional, enfim. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em desenvolvimento sustentável. Esse programa ajudará a minimizar o impacto ambiental e diminuirá o despejo no aterro sanitário. Né? A gente está aqui hoje, se eu não me engano, são 20 mil alunos na universidade. Acho que só nessa aqui são 20 mil, não sei, me corrijam aí se eu estiver equivocado. E imagina recolher o resíduo sólido de 20 mil alunos por semana, né, na universidade. Eu acho que é algo bem significativo. Né? Além de construirmos um novo conceito de sustentabilidade dentro da Unigran Rio. Queria agradecer a presença de todos e agora vai ter uma sessão de
perguntas, né? Agora é um massacre agora. Ok. Oi, tudo bom? Oi, eu aqui. Ei, oi. Tô aqui. Então a gente sai assim do Tudo apagão, bem? né? Tudo bem. Meu nome é Beleza? Camila Mello, tudo bem? Eu sou do 5º período de comunicação social. Eu trabalhei em uma empresa e anteriormente eu trabalhei numa empresa de máquina de Xerox e eles trabalhavam muito com essa parte de reciclagem de papéis junto com as outras empresas que forneciam. Sendo que, em uma das visitas que a gente fez a essas empresas de reciclagem, elas disseram que elas adotaram essa parte de reciclagem e tudo mais para acompanhar a evolução vamos dizer, do mundo. Vamos botar assim, que essa época de sustentabilidade e tudo mais. Mas eles diziam que o gasto para reciclagem daquele material era muito maior do que você, ou então, sei lá, você jogar no lugar apropriado e tudo mais. Com isso tudo, você não acha que a gente reciclando o material, a gente não acaba gastando mais material químico, a gente acaba agredindo mais o planeta para a gente poder reciclar aquele material do que a gente botar no lugar apropriado? A gente jogar no lugar apropriado? Como é que é o teu nome mesmo? Camila. Camila, eu vou te mostrar que tu está completamente equivocado. Vou explicar por quê. Quando eu reciclo, eu gasto menos energia. Se eu gasto menos energia elétrica, ou energia combustível, ou queima e etc., tá? Eu já estou ajudando o ambiente. Isso é um fator já predominante. Quando eu falo em reciclagem hoje, seja de qual natureza for, de celulose, de papel, de papelão, ou de latinha, ou de plástico, ou de materiais compostos, ou diversos tipos de materiais, eu já estou gastando menos energia. Isso é um fator primordial. Tá? Quando tu está falando de papel, o negócio complica um pouco. Por quê? Há muitos contaminantes na reciclagem. Tá? Ao mesmo passo que acontece com o plástico. Porque se eu pegar uma garrafinha de plástico, agora de água, alguém tem uma garrafinha aí, na mão? Tem esse copo aqui, mas isso aqui não é PET. Isso aqui geralmente é de polipropileno. Exatamente, de polipropileno. Ela tem aqui. Essa garrafinha aqui, ela é transparente, né? Eu tenho esse rótulo aqui que geralmente é de polietileno. O corpo da garrafa geralmente é de PET, politereftalato de etileno. E a tampinha geralmente é de polipropileno. Então, quer dizer, eu estou falando de 3 polímeros aqui diferentes. Esses polímeros não se misturam. Então, para eu reciclar isso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar, tá? Depois eu tenho que descontaminar, limpar e ver se todos esses polímeros que eu separei têm a mesma densidade. Tá? São feitos tanques, né, com água e álcool, e eu coloco o polímero ali, e cada um tem uma densidade diferente, para eu poder separar. No papel, eu não consigo fazer isso. Então, eu pego o papel com PVC, por exemplo, com PVA, né, que são as colas que tem nos papéis, com diversos tipos de tintas, de corantes, de pigmentos. Então, para eu reciclar isso aí, eu concordo. Eu não vou conseguir fazer um papel branco, aquele papel que a gente usa. Mas, de certa forma, eu não estou jogando isso na natureza. Professor, mas peraí, papel é celulose. Mas só que sofreu ataque químico. Teve produtos químicos ali. Então, ele já não passa a ser celulose, mais virgem. Entendeu? Então, é vantajoso, sim. Quando eu falo que eu vou gastar menos energia e quando eu falo que eu vou estar ajudando a minimizar o impacto ambiental. Respondi? Aqui. Meu nome é Larissa, também sou do 5º período de publicidade. Hoje, assim, eu acho que a sociedade já está um pouco mais consciente dessa questão de sustentabilidade. Porém, os produtos e serviços sustentáveis, orgânicos, ainda são muito mais caros do que os outros produtos, por mais que estejam barateando. Você acha que ainda vai demorar muito para esses valores diminuírem? Porque tem muita gente que tem consciência, mas não tem acesso a isso.
que acontece? Vamos imaginar um ciclo, tá, do produto. Não sei se vocês sabem, mas todo produto, a peça, por exemplo, ela tem um ciclo de vida, né? Não sei se vocês estudaram isso já. Marketing, acho que passa, né? Tem um ciclo de vida. Eu lanço um produto, ele tem um pico de vendas, depois ele começa a cair, eu tenho que inventar algum plus. Um exemplo disso é a Havaiana. Antigamente a Havaiana era nas legítimas, quem apresentava era o Chico Anísio. E só quem usava era a classe C. Hoje em dia é ao contrário. A Havaiana custa um valor muito mais caro do que as outras e quem usa é a classe A e B, né? Tem a Havaiana até na Gaster, em Paris, por exemplo, vendendo aí a R$5.000, por exemplo. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente começar a comprar, a partir do momento que a gente começar a se debruçar em fazer o ciclo girar, começa a ficar mais barato para os empresários. Porque fica caro para os empresários, porque ele tem que fazer poucas peças, poucas unidades, e poucas pessoas compram. Então, aquilo que fica ali, ele não vai ter uma rentabilidade boa naquilo ali, né? Agora, se a partir do momento quando a gente for comprar, a gente pensar, peraí, se eu comprar, se tiver um consumo alto, ele vai conseguir fabricar mais. Ele fabricando mais, ele vai fabricar mais barato. Porque o difícil hoje de materiais que tem algum apelo sustentável é o ciclo e a quantidade. A partir do momento que eu tenho quantidade, começa a ficar mais barato. Essa pergunta vai um pouco de encontro do que a Camila falou, né? Se eu tiver muita gente comprando, né? Vamos supor, se eu for comprar hoje uma camisa, vou falar de roupa porque todo mundo veste roupa, ninguém anda pelado, né? Se eu for comprar uma camisa hoje, se eu chego lá na loja, dependendo de onde for, e tem alguma coisa que seja sustentável, amigo do meio ambiente, e custa R$10 mais caro, eu vou comprar que custa R$10 mais caro. Correto? Aí, pode ser que da próxima vez que eu for comprar, já cai para R$5 a diferença. Até que se iguale. Tá? Na Europa, na Alemanha em específico, quando a gente vai nas lojas comprar uma roupa, alguma coisa, eles embrulham nossa roupa num papel reciclado, ou colocam numa sacola reciclada. Ou então, muitas das vezes, eles te dão aquela roupa na mão. Quando eu estive lá no início do ano 2000, eu fiquei até assustado, porque eu falei assim, por que essa mulher quer me empurrando essa roupa aqui? Eu falei, pô, cadê a sacola? Não tem sacola? Então, isso é muito comum lá fora. As próprias pessoas da sociedade já trabalham dessa forma. Pô, eu vou consumir mesmo, porque essa blenda que tem no supermercado, uma blenda polimérica, isso é mais barato que areia no deserto. E hoje um dos grandes problemas do aterro sanitário, problema de enchente, é porque as pessoas atiram essas sacolas em qualquer lugar, em qualquer canto. Entendeu? Então, se a gente minimizar o consumo dessas blendas poliméricas, a gente vai ajudar o planeta, de certa forma. Beleza? Alô? Boa noite, meu nome é Alberto, eu sou do primeiro ano de moda. Tá? Você, no começo da palestra, estava falando sobre a questão da educação. Eu sou profissional de educação e, assim, eu realmente percebo uma mudança, né, nesse sentido. Né? A educação, ela realmente ela está se voltando para essa necessidade. Só uma coisa que me preocupa é que eu vejo que, por mais que os profissionais tenham até uma vontade de abraçar essa ideia, eles ainda não são capacitados. Então, assim, eu não vejo essa capacitação dentro do meu meio. Então, assim, qual é a prática que o governo permite e dá de suporte para que esse profissional possa estar colocando essa ideia e fazendo ela de forma correta, fazendo ela acontecer dentro da educação? Bom, realmente isso, de fato, é uma verdade, né? A gente não tem muitos incentivos do governo em relação a isso. Um dos projetos que foi lançado no Poder Legislativo,
obviamente, né? Foi de, por exemplo, a indústria que trabalhar com materiais reciclados, materiais sustentáveis, ter um incentivo fiscal. Tá? E desse incentivo fiscal foi ditado alguns lá. Eu acho que esse é um mecanismo para poder melhorar essa situação. A partir do momento que o governo pensar em... Bom, se uma empresa consegue fazer um trabalho de material reciclado, consegue fazer um trabalho social ou de cunho ambiental, de qual natureza for, eu tiro 50% da carga tributária dessa empresa no final do ano. Então, isso vai fazer com que todas as outras empresas vão pensar, pô, mas peraí, eu tenho uma carga tributária X. Se eu fizer alguma coisa de apelo ambiental, mas é aí que está, quem vai controlar isso? Né? Porque falar simplesmente que está fazendo alguma coisa de apelo ambiental, falar que está reciclando materiais, falar que está ajudando o meio ambiente, é fácil. Agora, quem que vai fiscalizar isso aí? Então, a nível de Brasil, é uma coisa um pouco... Existem muitas coisas, né? Existem muitas coisas, muitas linhas nessa frente, mas eu acho que a educação e a cultura tem que ser nas raízes, tem que ser com as crianças, tem que ser com os adolescentes, né? Porque o que uma criança hoje vai ser daqui a 10 anos, vai depender muito do planeta, como o planeta estiver. A gente observar aí, esse último verão foi um calor insuportável. A gente teve uma média de 34 graus, né, nos dias de calor. Então, quer dizer, foi... E o ano que vem vai ser mais quente ainda. E por aí vai. Então, se a gente não pensar em salvar o planeta, o negócio fica cada vez pior. Mais alguma pergunta? Não? Sim? Você, Marcele? Espera aí que Renata vai perguntar, depois eu levo para você, tá? Manda, Renata. O meu nome é Renata, sou do 5º período de publicidade. Eu gostaria de saber, primeiramente, qual é a colocação do Brasil em relação aos outros países na reciclagem. Assim, ele está entre os bons, está entre os piores? O Brasil é campeão mundial na reciclagem de latinha. Em plástico, em polímero, não. Em polímero ele vem lá atrás. Mas em latinha ele é campeão mundial de reciclagem. E a outra é, por exemplo, nós vamos aos supermercados e o brasileiro ainda não leva, muito pouco, eu não vejo pelo menos, leva aquela sacola reciclável. E acho que, pelo que eu tenho visto, já tem uma lei que diz que o supermercado não pode mais colocar em sacolas plásticas, que já é comum. Quer dizer, a gente vai ao mercado, fica a lei exposta lá no supermercado, e eles até vendem as sacolas recicláveis, vendem assim no caixa, mas ainda é algo que não é comprado, vamos dizer assim, sempre pelos brasileiros. Então, eu queria saber até quando os supermercados poderão utilizar essas sacolas plásticas. Até quando eu não sei, porque a gente está no Brasil. Só para... Mas, tu falou uma coisa aí equivocada. Essas sacolas não são recicladas. Essas sacolas que são vendidas no Extra, na verdade, aquilo ali é só para minimizar o impacto ambiental. Aquelas sacolas não tem nada de sustentável, não tem nada de reciclado, nada disso. Na verdade, é o seguinte, são sacolas para a dona de casa ou até mesmo o marido que vai no mercado comprar, levar numa bolsa e chega lá, pegar a bolsa dele e colocar. Né? Agora, existe essa lei sim. Em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo tem uma lei, inclusive municipal, que diz que vamos ajudar o planeta, vamos fazer isso, fazer aquilo, mas a gente vai no supermercado lá e acontece isso. Aqui no Rio, que é outro município, né? Aqui em Duque de Caxias, mas acho que é a mesma coisa do Rio, eu não sei agora se é a mesma coisa. Mas lá, por exemplo, no Extra, no Açaí, toda a rede de Pão de Açúcar, ele já tem alternativas, por exemplo, levar caixa para minimizar o impacto ambiental. E também é o seguinte, a gente levar nossa bolsa. E isso dá um desconto de 1% no que foi comprado, efetivamente comprado. Então, já é alguma coisa. E me parece que o último
a última pesquisa que foi feita reduziu em 15% nesse supermercado o uso das blendas poliméricas. Agora, depende muito da gente, né, ter essa consciência. Bom, eu vou num Extra, eu vou fazer compra, onde que eu for, vou pedir aos atendentes ali se não tem uma caixa. Tem caixa aí, eu levo aquela caixa, depois aquela caixa pode servir para eu fazer alguma coisa a nível de lixo e tal, e poluir muito menos que o plástico. Tá? Boa noite, meu nome é Marcele, 5º período de comunicação. Eu gostaria de saber, porque nós falamos muito o Brasil, o mundo, sobre sustentabilidade, mas dentro do nosso lar, como a gente pode fazer esse tipo de reciclagem? O que fazemos com os nossos lixos? Para não precisar botar em sacolas, como a gente pode fazer isso? Marcele, essa foi muito pontual isso aí. Beleza. O que acontece é o seguinte, em alguns países da Europa, a cada dia eles fazem... Porque, na verdade, é o seguinte, não que eu vou ficar dizendo que o Brasil é sempre pior, é sempre inferior, não é isso. Mas, como de fato as coisas no Brasil não acontecem como deveriam acontecer. Isso aí vem do censo. O censo que é feito no Brasil não é levado a sério. E, quiçá, se aqueles valores, aqueles dados numéricos que eles apresentam ali, seja verdade. Eu tenho minhas dúvidas. Lá na Europa, por exemplo, acontece o seguinte, o censo vai na tua casa e diz assim, ó, eu tenho aqui moram 4 pessoas, eu, meu marido e meus filhos, meus 2 filhos. Então, eles veem se a criança e adolescente dizem assim, ó, a tua casa só pode dar, por semana, X quilos de lixo. E aí, cada dia da semana, eles vão recolher um tipo de lixo. Segunda-feira é vidro, terça-feira é materiais metálicos, quarta-feira é plástico, quinta é orgânico e sexta é papel. Tá? E passa um caminhão lá, durante o dia da semana, que é compatível ao produto, à matéria-prima, né? Ao resíduo sólido, e leva aquele produto. Aqui no Brasil, eu até posso separar na minha casa. Chego para minha mulher e falo assim, vamos separar a latinha do vidro, etc. Só que depois vai chegar um caminhão e vai jogar tudo ali dentro e vai levar tudo para o aterro sanitário. Quer dizer, não está adiantando de nada. Então, algumas cidades pequenas do interior acontece a coleta seletiva mais assim, aprimorada. Não é algo 100%, mas acontece. Então, depende da gente? Depende, claro que depende. Houve uma pesquisa dizendo que a gente separando em casa, mesmo o caminhão amassando, quando passa na esteira lá da aterro sanitário, fica mais fácil eles coletarem, fica mais fácil eles separarem. Mas eu acho que isso aí deveria partir do governo municipal, né, porque isso aí compete ao governo municipal, e tentar distribuir melhor, determinar alguns dias da semana para coletar o lixo, né, e ajudar a minimizar o impacto que isso aí vai causar lá na frente. Que não pode misturar de forma nenhuma materiais orgânicos com materiais poliméricos, por exemplo, porque um eu faço compostagem e o outro eu jogo no aterro sanitário direto. Não tem como eu fazer compostagem com material polimérico, ou vidro, ou materiais metálicos. Entendeu? Agora eu lembrei do óleo, né? Porque sempre dizem que a gente não pode jogar óleo na pia, não pode jogar óleo fora. E aí eu comecei a não jogar o óleo de frigideira fora, porque isso dá um impacto ambiental impressionante. E a guardar o óleo em garrafa. E depois você não tinha para onde levar, né? E o impacto desse óleo jogado fora, dentro do vaso sanitário, dentro da pia da cozinha, é impressionante, é absolutamente poluente, né? E aí o que faz? Né? Fazem uma série de propagandas e que isso vai ser transformado em sabão e que isso pode ser reciclado. E onde é que leva, né? É verdade. Tem uma indústria no Nordeste do Brasil que ela recicla, porque na verdade lá são 17 mil funcionários que trabalham na mesma indústria. Então tem um refeitório para alimentar 17 pessoas. O que eles fazem? Com esse óleo de cozinha que é feito ali, eles
dão uma refinada e levam para os tratores para trabalhar na colheita. E é muito pertinente isso aí, isso acontece e é bem eficaz. Separar óleo, por exemplo, onde que eu moro, por exemplo, a gente tem posto para deixar óleo, mas não é em todo lugar. Eu moro perto da Tijuca, então lá tem postos para deixar os óleos, né? Então, mas eu vou te ser bem sincero, dali eu já não sei mais para onde ele vai. Entendeu? Agora, que é importante separar o óleo, outro grande vilão são as caixinhas de leite, Tetra Pak. Porque, na verdade, são 3 lâminas de 3 produtos distintos. Eu tenho material polimérico, tenho material metálico e tem papel. É outra complicação. Entendeu? Agora, o que eu acho que a gente deve pensar como cidadão, né, é reivindicar isso aí à prefeitura do bairro, ou ao prefeito, ou até mesmo aonde a gente mora, aonde a gente trabalha. Porque isso é feito formiguinha, isso tem que partir da gente. Entendeu? Não adianta nada eu separar essas coisas e depois não dar em nada. Beleza? Boa noite para todos. Meu nome é Casey. Ela falou ali sobre um lugar, né, que a pessoa não encontra aqui em Caxias, no caso, né? Existe um lugar, só que eu não sei aonde, tá? Mas isso com certeza ajuda, né? Que a gente não pode ficar imune, né? Ouve a pessoa e não fala nada. Existe em Caxias um lugar que recolhe, né? Você coloca na garrafa PET. Se eu não me engano, é na Nilo Peçanha. Aí vocês procuram na internet, tá? Quem tiver GPS, essas coisas assim. Obrigada. Viu? Ela tá até obrigada. Ela está até falando aqui que tem no Mário Leone, tá? E quem puder se informe direitinho. Eu parei o carro da coleta de óleo, né? Doméstico. E perguntei ao moço, só que eu não lembro. Aí vocês se informem, tá? Desculpa que a gente fica um pouco nervosa com as perguntas, gente. Só um momentinho, por favor. Com licença. Obrigada. E a utilização do óleo, com todo respeito, a utilização do óleo gera sabão para ajudar as pessoas, né? Tudo biodegradável, né? Eu queria poder instruir, assim, no caso, tá? A moça, no caso. Não sei se eu fiz certo ou errado, mas como cidadã, né? Caxiense brasileira que eu sou, né? A gente exerce o nosso papel quando a gente sabe, não cruza os braços. Obrigada, tá? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Espera aí só um instantinho. A última, tá? Para fechar. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Rodrigo dos Santos Oliveira, do primeiro período de designer gráfico, e eu gostaria de falar acerca do lixão, assim como foi passado no slide. Nós temos um impasse acerca do lixão do Jardim Gramacho, a qual é ainda chamado de aterro sanitário, mas é um lixão, né, porque eu tive a oportunidade de ter ido lá, de analisar um pouco, né, a situação que está naquele lugar. E ali estão querendo transferir para a cidade seropédica, né, por estar assim um ambiente muito, né, já excessivamente degradado ali. E eu gostaria de saber, né, a sua opinião acerca de quem há essa responsabilidade, né, se é do Estado, né, de estar assim, deixar a situação chegar a esse ponto, ou até mesmo falta de nós nos impormos sobre essa situação, né, porque simplesmente vão chegar e transferir, né, toda essa área de coleta de lixo do estado do Rio para um outro local e abandonar ali aquilo, né? E eu gostaria de saber verdadeiramente sua opinião acerca desse caso. Bom, na verdade é o seguinte, o resíduo sólido ele tem 3 distintas coletas. Por exemplo, tem o resíduo do comércio, que na verdade o comércio que deveria coletar aquele resíduo, tá? Que a gente chama de resíduo urbano, mas na verdade o comércio que deveria coletar, as lojas, né? E tem o resíduo industrial, que é
de genuína responsabilidade das indústrias. E tem o resíduo sólido hospitalar, que é o mais agravante, que é o pior de todos. Agora, isso aí que tu está questionando, eu acho muito pertinente. Só que não depende da gente determinar onde vai ser esse aterro sanitário. Porque, de certa forma, gera emprego, se for bem feito, tá? Se fizer um aterro sanitário padrão, em Nova Iguaçu, não sei se vocês conhecem, tem um aterro sanitário padrão, inclusive a nível de Brasil, tá? Se for um aterro sanitário com sistema de efluente, de tratamento de efluente, perfeito, todo recoberto, né? Tem que ter uma camada com mais de 50 milímetros de materiais anticorrosivos, uma série de coisas para não penetrar no solo. E, além disso, depois tem que recolher aquele chorume ali, tratar aquele chorume, né? E tem uma outra coisa também que a gente não pode esquecer, que são os gases que são liberados nos aterros sanitários. E que também não pode ser perto de casas, de moradia, etc. Agora, se for bem feito, se seguir os padrões internacionais de aterro sanitário, é conveniente para uma cidade se postular para tentar ter esse aterro sanitário lá. Agora, da forma que eu nunca visitei aqui Gramacho, não sei como mas eu já fiquei sabendo que é um absurdo, né? Porque gera emprego, gera uma série de influências para o município, né? Agora, o que não pode acontecer é abrir outro Jardim Gramacho, né? E agora, isso depende muito do quê? Do quanto a gente está descartando também de materiais, de resíduo sólido, né? Então, quer dizer, para minimizar o impacto dos lixões, depende muito da gente também, né? É claro que o Poder Executivo, o Poder Legislativo é que vai comandar aonde vai ser, né? Mas depende muito da consciência e da educação da população para diminuir a quantidade de resíduo sólido e talvez ajudar, né? Com plebiscitos e coisas do gênero para determinar onde vai ser os lixões. Beleza? Muito obrigado. Desculpa, só para fechar, eu queria te dizer o seguinte, como é que a gente perguntar, como é que a gente sabe que aquele símbolo de reciclado, tem algum lugar que a gente possa checar? Alguma página de denúncia? Olha, ele diz que é reciclado e não é? Só para fechar. Ana, na verdade isso aí é um comprometimento que a empresa tem com o consumidor, com o cliente final. A partir do momento que ela não está se comprometendo, na minha ótica, tá? A melhor forma da gente colocar essa empresa vamos dizer assim, determinar se eu vou comprar ou não, é não comprar. Simplesmente não comprar. Agora, o Inmetro está aí para fiscalizar tudo que está acontecendo. A empresa não pode dizer que está vendendo um produto à base de alguma coisa, ou reciclado, ou reaproveitado, se na verdade não é, né? Então, tem os órgãos responsáveis por isso aí. Maravilha. Bom, então eu queria agradecer a presença de todos, a sua palestra, e pedir para o professor Álvaro te entregar o nosso certificado de agradecimento. É humilde, mas é nosso. Tá? E com isso, a gente está terminando a quarto seminário de Ética e Responsabilidade Social até ano que vem. E reza para a sugestão de vocês a gente poder emplacar as pessoas. Valeu? Beijo a todos.